Ótimo, pessoal. Então vamos lá. Nós vamos começar a nossa aula hoje da disciplina de Física Fundamental 1. Só lembrando a vocês que hoje a gente vai ver a parte de grandezas e sistema de unidades. Tá bom? Esse daqui é o meu e-mail, né? Como vocês já sabem, valber_ferreira@uvanet.br. Se vocês quiserem ter acesso lá ao sistema, é o Valber Ferreira, né? .com.br. E aí você acessar a aba cursos, e aí vocês vão ter o acesso lá ao sistema que vocês podem uh, acessar o curso. A aula de hoje vai ser um pouco invertida em relação ao que eu tinha combinado com vocês, porque esse é exatamente o nosso primeiro encontro. Então eu preferi... Romero, tente aumentar um pouquinho o áudio de onde você está escutando, porque eu imagino que os outros também estão escutando baixo, pessoal. Tá? Ok, vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá certo? Vamos lá. Então, nessa situação, eu preferi essa semana a gente começar a ter uma aula e nas outras semanas nós vamos ter aqueles momentos, né? Que quarta-feira, nesse primeiro horário, vocês vão assistir uma aula minha ou de um outro professor, fazer as listas de exercício, estudar o tema da aula e depois vocês têm um encontro comigo para a gente retirar as dúvidas, tá certo? Tem uma outra aluna querendo entrar aqui, minha filha, daqui a pouco, minha filha. Vá resolver o exercício número 5 lá do grandezazinho, né? Não, Alisson, no final da aula a gente conversa sobre isso, tá bom? Pois bem. Então, nessa situação, pessoal, a gente vai ver a parte de grandezas e sistema de unidades. Para alguns de vocês, isso daqui vai ser só uma revisão, né, de alguns conceitos na física que vocês já conhecem, ou a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos. E por que é interessante vocês também conhecerem os sistemas de unidades. Gostaria de agradecer inicialmente esses professores, porque o material que eu peguei, grande parte, né, que está na internet, foi feito por esses dois professores, então estou dando crédito a eles. E aí a gente vai falar sobre o que sejam grandezas, pessoal. Grandezas na física é tudo aquilo que tem um aspecto ou que você pode medir. Todo o seu objeto de estudo que você pode fazer uma medição é chamado de grandeza, é também chamado de grandeza física. E aí, já que você pode medir, é necessário que você tenha algum equipamento ou algum instrumento para que você possa realizar essas medidas. Essas grandezas, que têm essas características que podem ser medidas, né, que podem ser mensuráveis, elas podem ser de diversos tipos, como, por exemplo, uma grandeza física, que é a medida de comprimento, e aí percebam bem que aí há uma confusão no senso comum quando você fala de grandeza de comprimento e o que você utiliza para medir, ou mais especificamente, a unidade que você utiliza. Por exemplo, uma medida de distância, a medida de comprimento, o pessoal diz, medida em metros ou quilômetros, né? Então, essas daqui vocês vão aprender que são as unidades de uma grandeza, as unidades de medida de uma grandeza, já relatando para vocês que elas são associadas por uma letra, no caso metro, metros, o M minúsculo, e o quilômetro por um K minúsculo e o M minúsculo, depois que vocês vão aprender ou vão relembrar as ordens de grandeza. Uma outra maneira também de você medir a quantidade de matéria de um objeto é uma grandeza física chamada de massa. E existe a denominação da sua unidade, como, por exemplo, o quilograma, que é a unidade medida padrão, ou quando essa grandeza de massa é de corpos com massa muito elevada, a tonelada. Outras medidas de área, que aí vejam bem, que agora você está com a medida de área, se você lembrar bem, é a associação de duas medidas de comprimento. Então, por exemplo, uma área dessa figura geométrica é nada mais do que você saber, por exemplo, as medidas
desse objeto, tá bom? A medida de área, que vai envolver agora o produto de duas grandezas, seja duas vezes o produto dessas grandezas, e no caso do volume, 3 vezes, se for um cubo, por exemplo, e outras medidas de grandezas como força, velocidade e vazão. Onde a velocidade, a gente está mais associado com uma grandeza física, que a velocidade é a variação da posição do objeto em relação ao tempo. Então, percebam bem que nessa grandeza, enquanto eu estava a área e o volume multiplicando grandezas, no caso da velocidade, eu tenho uma razão entre duas grandezas. Assim como também vai ser a vazão. Porque algumas vezes a gente lembra muito de vazão mais pela sua unidade. Como, por exemplo, nós temos agora, por conta das chuvas que nós tivemos no nosso estado, ainda bem, que alguns açudes ou alguns rios, eles sangraram, tá? E apresentando uma lâmina d'água de 3, por exemplo, metros cúbicos por segundo. Então vejam que isso daqui, pessoal, é uma grandeza chamada de vazão, mas que normalmente nós falamos mais da sua mensuração, o seu número, e a unidade. E percebam bem que a vazão, então, seria uma razão entre uma grandeza de volume e uma grandeza que aqui não está relatada, mas que é algo que ainda nós não conseguimos, entre aspas, controlá-la, né? Que é o tempo. Que é outra grandeza que nós podemos medir. Então, como eu falei para vocês, essas grandezas são algo que pode ser mensurável, podem ser medidas, e que eu preciso de algum equipamento. E se vocês lembrarem, nós temos os equipamentos de medida de tempo. Nós podemos utilizar, olhando a grosso modo, no nosso cotidiano, alguns equipamentos como os relógios, como a medida de tempo. Tá? Relógio. Tá? Ou medida de comprimento. Nós podemos utilizar um equipamento de medida, que seria, por exemplo, uma trena ou régua. E a partir daqui, a gente entra nas definições de outros equipamentos, como, por exemplo, a área. Normalmente, nós fazemos o produto de duas grandezas, onde nós também utilizamos ou trenas ou réguas, e o resultado nós multiplicamos esses dois comprimentos. A força, você pode medir com um dinamômetro, e aí vem o dinamômetro, ele acaba assumindo o nome de uma medida de força que não está dentro do sistema convencional que nós conhecemos, porque vocês vão aprender comigo e rever que a força no Sistema Internacional de Unidades é dada em Newton, tá? Vou colocar o F de força aqui, em Newton, e a velocidade a gente utiliza um velocímetro, e aí vai os diversos exemplos de materiais ou de equipamentos que a gente pode utilizar para fazer esses tipos de medida. Claro que esses equipamentos aqui não são únicos, existem outros que vocês podem utilizar também para medir essas grandezas, porque também vai depender muito da amplitude da grandeza que você está querendo medir. Por exemplo, vamos pegar o comprimento. Se eu quiser medir o tamanho de um caderno, tá? O tamanho do computador do celular, é mais aplicável a gente utilizar um equipamento como uma trena, tá? Ou uma régua. Contudo, se você quiser medir a frente da sua casa ou um terreno, eu não posso, quer dizer, eu posso utilizar uma trena ou uma régua para fazer essas medidas. Contudo, o ato da medida se torna muito laborioso por você ter que fazer diversas medidas e que nesse processo de você fazer muitas medidas, pode-se incluir diversos erros. E nesse caso, são os erros tanto de imprecisão das medidas, que a gente vai ver sobre isso, como erros também de medida, do próprio a pessoa que está realizando a medida. Então, essas grandezas físicas, elas têm essas características. Elas podem ser classificadas em dois tipos. As grandezas chamadas de tipos escalares e as grandezas vetoriais. Nas grandezas escalares, elas são representadas simplesmente por um número
e pela unidade daquela grandeza de medida. Seja ela antecedida por um prefixo, que seja um múltiplo ou submúltiplo da unidade. E aí, alguns exemplos de grandezas escalares, eu queria colocar para vocês aqui, é a temperatura. A temperatura, no nosso país, nós medimos a temperatura com um equipamento, que é o termômetro, ok? E que a unidade que esse equipamento nos dá é o grau Celsius, certo? Contudo, a gente sabe que em outros países nós também temos uma outra unidade de medida. Essa unidade de medida seria o grau Fahrenheit, principalmente nos países, né, nos Estados Unidos, se não me engano também a Inglaterra, a medida da temperatura em Fahrenheit. Então, percebam bem, o que quer dizer com a grandeza escalar? Porque se eu perguntar para vocês agora a temperatura do local onde vocês estão, eu só preciso que vocês me digam um valor, por exemplo, de 30 graus Celsius. Um número, uma unidade. Quem estiver lá na Serra da Meruoca deve ter os seus 25 graus Celsius por aí. Então, eu só preciso dessas duas informações. A massa também é uma outra grandeza dita escalar, porque eu não preciso de outras informações além do número da unidade. Por exemplo, a massa do professor Valber está aproximadamente em 80 quilogramas, um número de uma unidade. E a quantidade de substância que vocês vão ver, ou vocês viram na química, e vocês vão rever também na disciplina de química geral, se não me engano, química experimental, a quantidade de substância é dada por uma unidade, que é o mol. Portanto, a unidade dela é o mol. E é claro que aí vem as suas outras denominações, como mol por litro, e aí vai. Então, a quantidade de substância, que é representada pela letra N, com sua unidade mol. E aí, por exemplo, um gás ou um determinado líquido tem 5 mols. E aí vocês têm que lembrar que o que significa mols é que se eu pegar o número de Avogadro dessas moléculas, isso corresponde a 1 mol. Mas quanto é o valor de um número de Avogadro? Aquele númerozinho lá mágico, que é o 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Albert, preciso saber desse número? Sim, pessoal. Vocês precisam saber. Isso aqui é um número que vocês têm que realmente já vir com ele em mente, que é o número de Avogadro. Tá bom? A gente vai precisar bastante aqui também na física e vocês vão precisar também na química. E aí vai. Então, essa grandeza escalar tem essas considerações. Já a grandeza vetorial, ela tem uma diferença, porque além do número e da unidade, ele também necessita de algumas outras informações, como, por exemplo, aqui fala em direção, mas eu prefiro falar em orientação, tá certo? Que aqui ele fala direção e sentido, tá certo? E eu prefiro falar de orientação. E por que orientação? Vocês vão perceber que nessas grandezas vetoriais, eu preciso, além do número escalar da unidade, uma orientação. Saber em que direção está aquela grandeza e qual sentido que ela está. Ah, Valba, aí eu lembro que lá no ensino médio, devem ter me dito alguma coisa associada do tipo que existe um ente geométrico chamado de vetor, né? Eu vou representar aqui inicialmente como A, que aí ele tem um ângulo em relação a um eixo coordenado, por exemplo, o eixo X e o eixo Y. E aí vem o detalhe. Onde é a direção e o sentido desse vetor? E aí é que vem a grande confusão. Tá? Saber qual é a direção e o sentido. E, portanto, nesse momento, eu queria que vocês compreendessem que uma grandeza física que é considerada vetorial, elas possuem orientação, tá? Como complemento das informações do número e da unidade. E depois a gente vai ver, quando a gente estiver falando sobre as grandezas, sobre os vetores, qual é a diferença nessa parte, da direção e do sentido. Tá bom? E aí, aqui alguns exemplos.
A velocidade. A velocidade, então, quer dizer que é uma grandeza vetorial? Exatamente, pessoal. Por quê? Porque, se vocês lembrarem bem, a velocidade é uma razão de uma posição de um objeto em função do tempo. O tempo, pessoal, é uma grandeza escalar. Porque se eu perguntar para vocês que horas é nesse momento, 14 horas e 14 minutos. Pronto. 14 e 14, por o meu número, minutos, a minha unidade. E só isso. O máximo que você vai perguntar é de dia, ou na verdade nem de dia, de noite, porque se é 14 horas, simboliza então que já nós estamos no período de dia, período da tarde. E aí vem exatamente as definições do AM e PM. Antes do meridiano, pós-meridiano, antes do meio-dia, né? Na verdade não é antes do meio-dia, mas é só para simbolizar que são os valores antes de 12 horas, né, do meio-dia, e os outros após 12 horas. E é tanto que alguns nossos celulares eles perguntam qual é o formato da hora. Se o formato é por 24 horas ou se de 12 horas. Quando é colocado de 12 horas, ele vai indicar se aquele horário é AM ou se é PM. Então, por exemplo, quando está na indicação do celular ou de qualquer outro relógio de 12 horas, ele representaria o valor de 2 horas e 14 minutos, né? Vou botar 2 horas assim, PM. E representa os 14 e 14 horas, tá bom? Então, a velocidade acaba aqui. Bom, se a intervalo de tempo é um escalar, então isso significa que isso daqui, o Δx, é um vetorial. E realmente é. O deslocamento de um objeto, ou a posição do objeto, ela é uma posição vetorial. Ela necessita de um ponto inicial que seja um local que eu me baseio nele, uma origem, tá? E me diga se eu estou no lado direito dessa origem ou no lado esquerdo. Olha só, tenho que dar uma orientação. Para convencer melhor ainda vocês. Por exemplo, as BRs, e assim como engenheiros civis, vocês terão uma aula de estrada sobre isso, as BRs elas têm as quilometragens. Certo? As marcas das distâncias em relação a um ponto. Que ponto é esse? O seu ponto de origem. Que, no caso, algumas BRs elas começam seus pontos de origem nas grandes capitais. Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, nós temos a origem de algumas grandes BRs, como, por exemplo, a BR-116, que aqui é o quilômetro zero dela, fica aqui em Fortaleza, e ela se estende por mais de 4.000 quilômetros, vai bater lá no Rio Grande. Se tudo der certo um dia, eu farei essa rota aqui, certo? Você sabe que eu gosto de moto, tomara que minha esposa esteja escutando. Pois bem, essa BR-116, mas tem uma outra bem conhecida de vocês, BR-222, que ela sai de Fortaleza e vai até Sobral. E aqui também é o quilômetro zero dela. O que significa que vai crescendo até chegar em Sobral, que tem, por uma coincidência, o quilômetro aproximadamente 222. Onde é que eu quero chegar disso? Eu quero chegar aqui. Se porventura vocês pararem no quilômetro 90, por exemplo, dessa BR, para tomar um cafezinho e alguém me ligar, onde é que você está? Eu estou no quilômetro 90. Como eu sei que ela inicia em Fortaleza, eu só vou ter 1,90 km, que é 90 quilômetros de Fortaleza. Então, preciso de uma orientação saindo de Fortaleza, 90 quilômetros nessa estrada, eu encontrarei você. Porque se não tiver essa orientação, eu podia perguntar, tá bom, mas 90 quilômetros de onde? É de Sobral? É de Fortaleza? Então, percebam bem que o deslocamento, ele vai sim, então, ser uma grandeza vetorial por conta dessas características. Tá? E sendo um deslocamento vetorial, a velocidade também é uma grandeza vetorial. E com o tempo vocês vão ver que a gente representa isso por uma setinha em cima da grandeza. Então, quando eu colocar a setinha, grandeza vetorial. Quando eu não colocar, eu estou trabalhando ou com a grandeza escalar ou com o escalar daquela grandeza. Tá? E uma outra grandeza, então, é a força, como já foi anotado por vocês, vocês vão ver. E essas grandezas vetoriais são representadas por um ente matemático chamado de vetores. E, portanto, quando vocês verem no nosso conteúdo programático,
eu vou precisar do conteúdo de vetores para que eu possa, então, falar sobre o movimento bidimensional, movimento tridimensional. Até o momento está tudo claro, pessoal? Está tudo tranquilo, né? Essas informações aqui são informações que você já viu com esses conhecimentos lá do ensino médio, eu acho que não tem tanto problema. Principalmente na aula de hoje, que é mais tranquilo. Bom, e uma vez que vocês já viram que essas grandezas físicas, eu posso mensurar essas grandezas físicas com algum equipamento, tá? E que elas podem ser divididas em dois grandes blocos, das grandezas escalares e das grandezas vetoriais, muito se trabalhou para tentar encontrar grandezas físicas que sejam a menor quantidade de grandezas físicas possíveis, que possam representar um universo de medidas, e que eu possa fazer interrelações entre essas grandezas para encontrar novas grandezas, como é o caso da força, como aqui eu coloquei para vocês, que na verdade vocês vão aprender que uma das equações da segunda lei de Newton é o produto de duas grandezas, que é a massa vezes a aceleração. A massa, eu sei que é uma grandeza que é medida na unidade SI em quilogramas. E, portanto, a aceleração é outra grandeza, que no SI ela vai ter uma unidade como metros por segundo ao quadrado. E o produto dessas duas grandezas nos dá uma terceira grandeza, que nós chamamos de Newton. Então, percebam bem que aqui, então, tem um alinhamento, a multiplicação, a divisão ou soma, na verdade não soma, mas tudo bem, a divisão é a soma, a multiplicação, que vai gerar uma terceira grandeza. Assim, foi necessário tentar encaixar essas grandezas em sistemas e tentar condensá-los em um sistema métrico que podia ser utilizado pelos diversos cientistas, e não só cientistas, mas também pela população em geral, para que todos os países pudessem conversar na mesma língua. E, portanto, foram criados alguns sistemas métricos, como, por exemplo, esse rapazinho aqui, o Carl Friedrich Gauss, que desenvolveu um sistema métrico que foi chamado de sistema gaussiano. Para quem vai fazer a estatística, vai lembrar do Gauss, principalmente porque existe uma curva de distribuição normal, onde a média, a moda e a mediana normalmente estão nesse ponto aqui, e isso daqui representa uma distribuição de dados em torno desses valores. E essa distribuição, quem foi que estudou sobre isso? O tal do Gauss, distribuição gaussiana. Vocês vão ver isso lá com o professor Jefferson. E do sistema gaussiano gerou o sistema CGS, que você pegou 3 unidades das grandezas que eram mais utilizadas no macrocosmo, que é a grandeza de comprimento. E nessa grandeza de comprimento, a medida em centímetro, por isso, primeiro, C. A outra medida, que é a de massa, e, portanto, medida em grama, o G. E a última medida do macrocosmo, o tempo, que é medida em segundo. E, portanto, o sistema CGS. Contudo, Giovanni Giorgi desenvolveu outro sistema que ele chamou de sistema MKS. Da mesma forma, o comprimento medido em metro, a massa em quilograma e o tempo em segundo. E gerou o sistema MKS. A partir dele, nós desenvolvemos, nós, assim como eu disse, quer dizer, os cientistas e os seres humanos, chegaram à compactuação da geração de um sistema internacional, em 1960, que gerou o Sistema Internacional de Unidades, que os países do mundo utilizam esse sistema, pelo menos grande parte deles, para poder representar as suas grandezas de forma correta e terem os seus padrões e unidades para essas grandezas. Tá? Então, em 1960, surgiu o Sistema Internacional de Unidades, que foi um acordo feito. Percebam bem, olha, esse sistema já em 1800 já era discutido sobre isso, mas só em 1960 chegou-se a esse acordo, não tão distante que nós estamos. Nós estamos há 61 anos disso daí. Tá? E aí, o Sistema Internacional de Unidades ele é composto por 7 grandezas, que são as unidades ou grandezas básicas do SI.
ela tem as 3 grandezas que participam do nosso macrocosmo, né? Nós conhecemos mais. A grandeza de comprimento, cuja unidade do SI é em metro, e o seu símbolo, pessoal, é o M minúsculo. Tá bom? A de massa é o quilograma. Cuidado na escrita do quilograma. Vocês vão ver pessoas escreverem assim. Quilograma. Professor, Diga, Guilherme. a unidade padrão de massa não seria o grama em vez do quilograma? No sistema CGS, não no Sistema Internacional de Unidades. Ah, sim. Tá certo? Embora você vai ver que você consegue transformar para o grama simplesmente retirando o prefixo. Tá certo? Mas é o quilograma, tá? Continuando, então, o tempo, a unidade básica é o segundo. Então, esses 3 aqui são bem encontrados no nosso cotidiano. Essas outras 4, vocês algumas vezes não vão encontrar com tanta facilidade, dependendo da área que vocês forem trabalhar, na engenharia civil. Por exemplo, quantidade de substância, né? Que é o mol, e aí, portanto, o seu próprio símbolo é o mol. E aí, se vocês forem trabalhar, por exemplo, com estudo de materiais para a engenharia civil, a parte mais química dos materiais, vocês vão ter que lidar, então, com essa grandeza. A temperatura termodinâmica, pessoal, porque, como eu falei para vocês, aqui no Brasil, nós utilizamos uma unidade chamada de graus Celsius. Tá? Mas, para o Sistema Internacional de Unidades, nós não obedecemos esse sistema, e a temperatura termodinâmica é em Kelvin, e o símbolo é o K maiúsculo, sem o grau. Então, por exemplo, se eu tiver uma temperatura de 300 Kelvin, eu não coloco o grau, mas eu posso ter uma temperatura aproximadamente de 27 graus Celsius, que seria o equivalente aproximadamente a 300 Kelvin. A corrente elétrica, que é em ampere, e como vem do francês esse sinalzinho, né, o acento realmente é invertido, e é um A maiúsculo. Onde é que eu posso ver exemplos disso? Quando vocês terminarem a aula e vocês tiverem a oportunidade, podem ir lá fora na casa de vocês e ver o disjuntor da casa. Vocês vão ver que estão escritos um valor na chavezinha dele, 10, e alguns deles vão ter um A maiúsculo. Ou, dependendo da casa, 20 ou 25A. Que quer dizer a corrente máxima que aquele disjuntor aguenta até ele desarmar ou cair. E uma última unidade, que é a intensidade luminosa, que é em candela, representada por CD. Os fabricantes também, algumas vezes, de equipamentos que utilizam iluminação, normalmente não utilizam a intensidade luminosa como unidade base, né, para representar essa grandeza. Mas, por exemplo, quando vocês vão comprar uma lâmpada, vocês não compram pela intensidade luminosa dela, mas pela potência que ela consome. Seja de 10 watts ou 10 watts, né? 100 watts, e ainda mais, existem outros equipamentos, como por exemplo o Data Show, que a intensidade luminosa não é dada em candela nem em watts, e sim em lumens. Então percebam bem, o que acontece? Acontece que nós temos um sistema internacional de unidades em que preconiza grandezas básicas, mas quer dizer que nós não utilizamos todas essas grandezas do jeito que está? Não. Nós utilizamos algumas outras grandezas que estão, não grandezas, mas nomes para essas grandezas e suas unidades que algumas vezes estão fora desse sistema internacional e que algumas vezes estão dentro de outros sistemas. Mas basicamente nós temos essas 7 grandezas e que todas as outras grandezas elas são derivadas dessas 7, como eu coloquei para vocês. Um pouquinho mais a velocidade é nada mais do que a razão de 2 grandezas. De uma de comprimento e outra de tempo. Nós vamos chegar até lá. Pois bem, então uma vez que eu tenho essas diferentes grandezas, que a gente chegou no sistema internacional, existem também outros sistemas métricos, outros sistemas de medidas, tanto que outros países chamam que esse é o sistema métrico, tá? Mas existem outros países que utilizam o seu próprio sistema de grandezas e unidades,
como eu mostro para vocês agora, o sistema inglês ou o sistema americano. Que nesse sistema, para essas mesmas grandezas, olha, a intensidade luminosa ainda é medida em candela, a corrente elétrica é em ampere, mas aí entra a temperatura não termodinâmica, mas a temperatura empírica, que é chamada de grau Fahrenheit, e o grau F. Professor, Foi não? a unidade de massa que eu mais vejo no sistema imperial, que é esse aí que o senhor está apresentando, é libras, no caso dos Estados Unidos, já que na Inglaterra é usado dinheiro. Mas aí a libra não é unidade de massa. Tá? Você vai ver que não é unidade de massa. Certo? É só você lembrar, Guilherme, por exemplo, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente adiantar. O Guilherme tocou num ponto importante. Quem aqui tem bicicleta ou já teve a oportunidade de pegar o carro do pai, da mãe, a motocicleta, e ver que o pneu está baixo, tá? Ele vai lá na borracharia e o cara pergunta: eu quero encher o meu pneu. E aí o borracheiro, a pessoa diz: tá bom, quantas? Aí vamos lá, Guilherme, qual é o termo que você utiliza para encher um pneu? Ou que o cara pergunta? Ou vocês nunca passaram por essa situação, pessoal? De perguntar para o borracheiro que precisava encher um pneu, tá? É Libras, não, professor. Exatamente, Libras, Alisson. Libras, só que ele só esquece de dizer que é libras por polegada quadrada. E aí, Guilherme, entra na nossa questão. É porque libra é unidade de força. E aí a pressão, se vocês lembrarem bem, vou adiantando já física 2, pressão é força sobre área, que no SI era Newton por metro quadrado. Nesse sistema, vai ser libra por polegada quadrada. E aí é que você tem essas considerações, tá, Guilherme? Libra vai ser no caso, unidade de força. libras por polegada quadrada é a mesma coisa que o PSI, que tem também nas maquininhas que a gente enche. E aí também até vai falar do bar. Só que isso eu vou deixar para Física 2. Porque na Física 2, exatamente, você vai fazer essa correlação entre milímetros de mercúrio, libras por polegada quadrada, o PSI, o Torr, que também é uma medida de pressão, e aí vai. Mas entendido, Guilherme, a situação? Quer dizer que esse mal entendido só ocorreu por causa de falta de uma pronúncia, certo? Faltou um pedaço do termo. Pronto, exatamente isso, Guilherme. É falta de termo. Acaba que a gente utiliza esse termo de forma tão corriqueira que acaba que se tornou comum. Eu mesmo, quando encher o pneu, cara, quantas libras? Eu digo 28. Aí quando você vai ver lá, na máquina não é libra, é PSI. Aí, não, mas o PSI é libra? Não, é outra coisa. Entendeu, Guilherme? Aí, por isso, como isso se tornou corriqueiro para a gente, e esse sistema internacional, ele só veio em 1960, e isso é utilizado muito antes de 1960, ficaram esses termos. Ficaram esses resquícios. É por isso que vocês têm que ter ideia desses detalhes na área de vocês, porque pode ser que seja crucial para a compra de materiais, principalmente se vocês forem, vocês vão ver lá em orçamento de construção civil, se vocês forem comprar materiais que não são produzidos só no Brasil e que vêm de fora. Por exemplo, carregamento da China. Hoje o pessoal compra até areia da China. Entendem? Vamos lá. Então, continuando. Aí, então, o mol ainda continua mesma unidade, o tempo em segundo, e aí aqui a massa nesse sistema é em slug. O slug, né? E o comprimento é em milhas. E aí existem alguns fatores de conversão entre esses sistemas e o nosso. Por exemplo, algumas conversões que vocês têm que saber. Uma grandeza, né? A grandeza de massa, que tem sua unidade chamada de tonelada, que algumas vezes a gente representa por um tom, que na verdade é só você colocar um T, e também não é um T maiúsculo, tá bom, pessoal? Para o sistema internacional, um T minúsculo, ele equivale a 1.000 quilogramas, tá? O slug, ele é bem maior do que o nosso quilograma padrão, que é aproximadamente 14,59 quilogramas. E uma unidade de massa atômica, que é aquela unidade de massa atômica, como você pegou o carbono, que ele tem 12, né? A massa atômica dele é 12, porque você divide isso aqui em 12 partes,
E é uma dessas partezinhas aqui, é chamada de uma unidade de massa atômica. Ela tem o valor de aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 27 do quilograma. Então, são algumas medidas de conversão de medidas de massa. Tonelada para o slug, unidade de massa atômica. Para o comprimento, que lá naquela tabela do sistema americano inglês, ele tem aqui a unidade em milha, nós temos uma conversão que uma milha, pessoal, é aproximadamente 1,6 quilômetros. Tá? Então, você tem sempre esse fator de conversão. 1,6. Então, uma milha é 1,6. Se vocês assistirem filmes americanos antigos da década de 80, até o início da década de 90, que mostra algumas vezes os velocímetros dos carros, vocês vão ver carros se deslocando a 45, 50 milhas por hora. Só que o filme demonstra como se ele tivesse com uma velocidade altíssima. E por quê? Porque vamos fazer uma conversão bem simples. Se um carro estiver a 60 milhas por hora, para eu transformar isso aqui em quilômetros por hora, eu pego 60 milhas, no lugar da milha, eu multiplico pelo valor da correspondência de uma milha, que é 1,609 quilômetros por hora. Fazendo uma contazinha bem de bodegueiro, né? Se fosse 1,5, tá? Se fosse 1,5, seria 60 vezes 0,5, daria 90. Então, isso daqui daria bem um pouquinho mais de 90 quilômetros por hora. Mas ainda daria acima de 90 quilômetros por hora. Pois não. Só um detalhe, valendo lembrar que até hoje os americanos usam o sistema imperial e os britânicos também. Exatamente. Por quê? Agora, a pergunta? Preguiça de trocar para o SI. Mas os americanos eles usam o sistema métrico para fabricação de armamentos, como por exemplo pistolas ou espingardas. Porque é o Guilherme, né, que está falando? É. Sim, sou eu. Sim. Então, sabe por que também, Guilherme? Porque o sistema imperial, como você disse, não é utilizado por muitos países. Há 5 ou 6. E nós temos mais de 180 países. Então, eles têm que utilizar também e construir materiais que sejam do sistema métrico, como é chamado, o sistema internacional, para que ele possa vender. Por exemplo, aqui mesmo, se a gente receber um carro em milhas por hora, está fadado a não vender porque a gente vai ter problemas de conversão de unidades. É tanto que, por que os produtos têm que passar por uma chamada tropicalização, né? É para uma adequação dos produtos que a gente possa vestir. Para vocês terem ideia, roupas, a medida de roupas nos Estados Unidos, nesses países, é totalmente diferente daqui do Brasil. Inclusive até a altura. Tá? A gente mede aqui em metros, e aí você dizer, uma pessoa tem 1,60 metros de altura. Lá ele vai dizer que a pessoa tem 5,6 pés. Aí tu, peraí, 5 para 1 metro? Que conversão é essa? Pois é outro padrão de conversão. E aí, só para a gente terminar esse assunto, é exatamente porque, como eles dominaram bastante o comércio mundial durante esse tempo, eles não vão ter o interesse em modificar o seu sistema métrico. Tá? Bom, o pé tem aproximadamente um valor de 0,3048 metros, tá bom? E a polegada, ela tem um valor aproximado de 2,54 centímetros. E aí, portanto, um pé tem uma conversão de 39,37 polegadas, e aí você faz as conversões entre eles. Então, vocês precisam saber algumas delas, como, por exemplo, obrigatoriamente a polegada. Um cano de 1 polegada, pessoal, tem o diâmetro de 2,54 centímetros. O pé, por exemplo, se um avião estiver a 10.000 pés de altitude, isso daqui é multiplicado por 0,3048 metros. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3.048 metros. Ou aproximadamente uma altura de 3 quilômetros, que é uma altura de um avião comercial que ele voa nessa altitude. E uma outra medida de comprimento bem utilizada, que é o ano-luz. O ano-luz é qual é o comprimento, olha bem, é uma medida de comprimento. Qual é o comprimento, a distância que a luz trafega no tempo de um ano? Porque ela tem um valor aproximado de 300.000
quilômetros por segundo. É tanto que isso aqui denomina-se por um C, aproximadamente, e 300 mil quilômetros por segundo. Tá? E, portanto, em um ano, ele chegaria a esse valor, que é absurdo, 9,46 vezes 10 elevado a 15 metros. E a conversão para o tempo, um ano padrão tem 365 dias, mas a cada 4 anos nós temos os de com 366 dias, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, né? Nós convencionamos o nosso dia com 24 horas, tá? Mas isso é uma convenção nossa. Porque, efetivamente, a Terra não dá uma volta em relação ao plano, né, de circulação em torno do Sol, e em relação também ao seu ciclo de dia, de noite, ele não dá uma volta, tá, em torno de si mesmo, desculpe, em 24 horas. É 23 horas, 59 minutos e 50 e poucos segundos. O que acontece? Acontece que não são 24 horas. Então, sempre vai faltando esse tempo. Vai faltando. E aí, ao longo do tempo, é somado esses segundos que faltam, e a cada 4 anos, o que é que acontece? Para compensar essas perdas, eu somo mais um dia. E esse dia é o dia 29 de fevereiro. Por isso que nós, a cada 4 anos, temos o mês de fevereiro com um dia mais por conta dessa soma de tempo, porque nós convencionamos 24 horas para um dia. 1 hora, 60 minutos e 1 minuto, 60 segundos. Pessoal, eu vou, por conta da avançada hora, que já são 2h40, né? Já nós terminamos, eu vou deixar esses exercícios e os slides também eu vou fornecer para vocês, para que vocês possam fazer como o conjunto como monitor, aplicar esses conteúdos. Mas um terreno possui uma área de 1 milha quadrada e contém 640 acres. Eu quero que vocês determinem o número de metros quadrados em um acre, e aí suponho que o seu cabelo cresça na taxa de 1,32 avos polegadas por segundo. Eu quero que vocês encontrem a taxa em que ele cresce em nanômetros por segundo. E sabendo que a Terra está nessa distância do Sol, 1,496 vezes 10 a 11, quanto isso representa em anos-luz, em termos de comprimento? E aí, quanto tempo leva para um raio de luz sair do Sol e alcançar a Terra? Esses exercícios nós vamos fazer posteriormente. E aí, uma vez que vocês já viram que o Sistema Internacional de Unidades eles têm as suas grandezas básicas e que as outras grandezas são derivadas daquelas 7 e que elas possuem suas unidades, é necessário que a gente tenha padrões para que a gente possa, então, fazer a medida desses objetos, tá? Com os equipamentos que a gente dispõe. Então, a padronização ela deve seguir alguns métodos bem rigorosos e devem ter padrões bem rígidos e que não se alterem ao longo do tempo. E aí esses padrões, por conta de lá na cidade de Sèvres, né, o Sistema Internacional de Unidades ter sido fechado em 1960, a Conferência Geral de Pesos e Medidas ela ocorre para que estabeleça esses padrões dessas medidas físicas. Tá? E aí, a cada 4 ou 6 anos, a Agência Internacional de Pesos e Medidas ela vai, então, atualizar quais são os padrões para as nossas grandezas. As grandezas do nosso cotidiano, de comprimento, de massa, de tempo, e das outras 4 que vocês viram naquela tabela do Sistema Internacional. E aí, nós vamos começar pelo padrão de tempo. Durante o transcorrer da humanidade, houveram diversos padrões de tempo que foram confeccionados. Seja, por exemplo, a contagem do tempo pela pulsação. Sim, pessoal, foi utilizado sim a pulsação já do nosso corpo como um padrão de tempo. O ciclo, né, de claro e escuro, ou o ciclo do amanhecer e anoitecer, né, também foi utilizado como padrão de tempo. E diversos outros, como, por exemplo, também o relógio de pêndulo, como foi um avanço tecnológico muito grande. Vocês vão ver lá aqui na Física 1, o início dos cálculos, né, da frequência de um relógio de pêndulo. Mas qual é o problema desses padrões de tempo? Por exemplo, a pulsação,
amanhecer, o nascer do sol e algumas vezes um relógio de pêndulo. Quem poderia me dizer os problemas que eu tenho nesses padrões? Porque muitas vezes muda, né? A questão do relógio, do sol, tem época do ano que o sol tem a rotação diferente, né? Exato, João Vitor, essa foi uma. E é por isso que o padrão de tempo, no caso do relógio de sol, ou no caso da situação do amanhecer e do anoitecer, ela é muito variável da região do planeta. Por exemplo, nós que estamos próximos do Equador, se vocês lembrarem bem que nós temos o solstício de verão, o solstício de inverno, há uma época do ano que o sol está se pondo lá para as 5h30, 5h40 da tarde, e outra época que ele vai só se pôr 6 horas da noite. Então, 5h30, 6 horas ainda está um pouquinho claro. Então, imagine, João, estou pegando essa situação como um padrão de tempo. Então, vou ter uma variabilidade muito grande. A outra, do relógio de pêndulo. Você pega um relógio de pêndulo, também existe uma variabilidade porque ele é um relógio físico. Se você coloca ele para se movimentar, ele vai se movimentar, mas existe atrito nas suas estruturas. E uma hora, depois de muito tempo, ele vai perder energia e vai parar. E durante esse processo de parar, até parar, ele vai aumentando, reduzindo a amplitude da oscilação e aumentando o tempo. Então, também não é um bom padrão. E também o pulso cardíaco tem um problema de que nem todos aqui têm o mesmo valor da frequência cardíaca, que está em torno de 70 batimentos por minuto. Tem pessoas que têm mais, pessoas que têm menos. E sem falar que, se vocês levarem um susto, com certeza você tem alteração dos batimentos cardíacos. Então, a humanidade então, tentou encontrar padrões mais confiáveis, mais reprodutíveis. E hoje, utiliza-se um padrão bem reprodutível, que é o do relógio atômico de Césio. E por que o relógio atômico de Césio? Porque já se sabe que você tem os átomos, são formados pelos seus núcleos, você tem os prótons e os nêutrons aqui dentro, deixando o núcleo estável, e aqui fora você tem a eletrosfera. Certo? Deixa eu colocar um corzinho preto para melhorar. Aí o que é que acontece? Se eu tenho um elétron aqui, nessa camada mais interna, se eu fornecer energia suficiente para ele, seja por conta de um fóton, mais energia para ele, ele pode saltar para a camada superior, do estado acima, tá? E aí ele vai estar excitado. Só que ele não pode permanecer nesse estado, nessa camada aqui, tá? De forma, se essa quantidade de energia, né, foi suficiente apenas para ele lançar, mas não tiver continuamente uma quantidade de energia para manter lá, esse elétron vai voltar para a camada anterior. Quando ele volta, ele emite radiação. E é isso que agora é o padrão de tempo. O segundo, pessoal, é nada mais do que a duração de 9.192.631.770 períodos dessa radiação da transição de dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio. Então, isso quer dizer que, contou 1 segundo, houve a emissão de tudo isso daqui de radiação, porque é algo bem cíclico e bem fechadozinho, tá certo? Então, esse é o padrão de tempo. Mas percebam bem, pessoal, então, Valber, quer dizer que eu posso utilizar os átomos como padrão de tempo? É isso que são utilizados. E vocês que têm relógio de pulso, relógios digitais, não analógicos, alguns deles são da marca Cássio, né? Não fazendo propaganda. Mas se vocês olharem ele vai ter dito que é um relógio Cássio de quartz, ou de quartzo. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro dele tem um cristalzinho à base de quartzo. E o que é que esse cristal faz? Ele vibra em uma determinada frequência. E esse padrão de vibração é medido como padrão de tempo. Os nossos próprios celulares também, nos seus processadores, também têm cristais. E que fazem essas medidas de tempo. Então, o padrão de tempo é esse daí hoje. Pelo menos ainda não foi atualizado. Tá? O relógio
de césio, continua esse. E o padrão de comprimento, aí houve uma modificação. Antigamente era utilizado as barras de platina e irídio. E por quê? Primeiramente, o padrão de comprimento, ele, assim como se você for ao centro da cidade de vocês e ir em alguma loja ou armarinho que venda tecidos, você vai chegar e pedir lá, olha, me dê 3 metros de tecido tal, Oxford, por exemplo. Ele vai pegar uma barra, que é o padrão dele de comprimento para 1 metro, e vai fazer 3 medidas. Vai dizer 3 metros do tecido que você pediu. Então, inicialmente, você tinha, sim, um padrão do metro, que era uma barra. Só que eles começaram a pensar, se for um padrão de uma barra de ferro, se eu pegar essa barra de ferro e colocar de dia lá em Sobral, eu sei que ela vai aquecer, e por conta das propriedades materiais, que quando ela aquece, ela aumenta de comprimento, então, de dia, o padrão do metro vai ser maior. O que acontece à noite, que a temperatura esfriar? O padrão de tempo do comprimento vai começar a reduzir. E, portanto, você tem uma oscilação nisso. E aí, então, escolheram alguns materiais que pudessem ter a menor variação dessas oscilações. E, portanto, a barra metálica de platina e irídio, então, foi escolhida para que ele tenha menor variação, ou que seja, essa variação também seja conhecida. Mas, mesmo assim, ele ainda tinha esse problema. E aí foi modificado por outro padrão. Nós sabemos hoje que a velocidade da luz é um valor fixo, tá? Einstein, ele ficou notável exatamente pelo efeito fotoelétrico, que foi por isso que ele ganhou o Nobel dele, mas também pela teoria da relatividade geral e da relatividade restrita, tá? E que na teoria da relatividade restrita, ele teve dois postulados, ou duas suposições. Primeiro, que o tempo ele é próprio de cada observador, tá? E segundo, que a luz percorre o universo com a velocidade finita e que esse valor é de 299.792.458 metros por segundo. Tá certo? 299.792.458 metros por segundo. Então, essa é a velocidade constante da luz. E aí, o que ele faz? Bom, se ela é constante e universal, então é só pegar e definir um metro, já sei o que eu sei que é a velocidade, o comprimento do objeto pelo intervalo de tempo. Então, o comprimento é nada mais que a velocidade do objeto multiplicado pelo intervalo de tempo, meio pelos extremos. Então, se eu souber a velocidade do objeto, pegar o intervalo de tempo, eu tenho um comprimento associado a ele. E aí, portanto, se eu quiser saber 1 metro, é nada mais do que a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo muito pequeno. 1 sobre todo aquele valor, 299.792.458 metros por segundo. É o padrão moderno do metro. E é utilizar, então, lasers para poder calcular, então, o padrão de comprimento. É tanto, pessoal, que vocês até podem se perguntar, Valber, é por isso que algumas vezes nós sabemos qual é a distância dos objetos astronômicos. Por exemplo, uma estrela em relação à Terra está distante tantos anos-luz, exatamente por conta de calcular a variação da oscilação da luz que essa estrela emite quando ela chega aqui na Terra. Assim como o Sol. E na Lua, mais especificamente, aqui você tem a Terra, nós temos nosso satélite natural, foi instalado espelhos em que alguns observatórios lançam um raio laser em direção a esse espelho. E aí esse espelho reflete de volta o raio laser. Se eu sei que a velocidade da luz é constante, é só eu calcular o tempo de ida, o tempo de volta, e eu calculo a distância média com bastante precisão desses dois corpos celestes. Tá certo? Então, o padrão de comprimento do tempo é medido dessa forma. E, por fim, esse padrão de massa que eu vou falar para vocês é um padrão de massa antigo, porque também já foi substituído. Tá? Mas, quando eu fiz esse slide, depois eu não tinha ainda sendo substituído o padrão de massa, mas o padrão de massa era que o quilograma ele foi definido como um pequeno cilindro de platina e irídio, e que esse cilindro foi convencionado a massa
de 1 quilograma. Hoje, modificou-se esse padrão, e eu já faço para vocês isso como uma pesquisa. E aí, qual é o novo valor? Não o novo valor, o novo padrão para a massa. Se você colocar no YouTube, colocar na internet, você vai encontrar que existem alguns vídeos e alguns materiais que falam sobre exatamente qual é o novo padrão de massa. Tá? Mas antigamente era o padrão, era esse, só que qual era o problema? É que cada vez que ela manipulava, o ar entrava em contato com esse cilindro, assim como sujeira, ia depositando tanto ar quanto sujeira, oxidando e aumentando a massa do quilograma padrão. E por isso que ele foi substituído. Tá? E é claro que esses sistemas, esses padrões, eles estão localizados lá na França, né? no Agência de Pesos e Medidas Internacional. Contudo, no Brasil, nós também temos um instituto que cuida desses padrões para que possa ser distribuído para os diversos órgãos, estados e empresas que estão interessados em ter esses padrões, que é o nosso Inmetro. O Inmetro não está só relacionado com aquelas qualidades de produtos, porque, na verdade, ele é um instituto de metrologia, a ciência está associada às medidas e padrões, à normalização e qualidade industrial e normas técnicas. Assim como também você tem a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas Escritas de Trabalhos. Então, o Inmetro tem essa característica, né? E aí, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, podem acessar o site do Inmetro, embora modificou. Antigamente era inmetro.gov.br, hoje deve ser gov.br/inmetro. Tá? E existem até alguns concursos para ingressar nessa agência. Tá? E aí você já vê, então, que nós temos esses diversos padrões. Então, Professor, se o senhor não se importa, teve padrão de tempo, comprimento e massa, e qual foi o primeiro? O relógio atômico de comprimento, de tempo. O primeiro foi tempo, o segundo foi comprimento, e o terceiro agora foi a massa. Só esses três, né? Por enquanto, exatamente. Só mostrando esses três, são os três que nós vamos trabalhar com mais no cotidiano aqui na nossa disciplina. Embora, Guilherme, na Física 2, vocês vão ver de onde surgiu o padrão da termodinâmica, que é a temperatura termodinâmica. Certo? Bom, uma vez então que vocês já saibam que nós temos as grandezas físicas, que elas precisam ser medidas, certo? E que existem padrões para essas grandezas elas têm suas unidades base, mas nem sempre essas grandezas podem medir aquilo que eu quero. Ou quando eu tenho coisas que são muito pequenas ou muito grandes, eu vou precisar associar os prefixos das minhas unidades. Esses prefixos têm que ter cuidado para que vocês possam compreender e saber uma conversão desses prefixos. Eles são letras ou símbolos que são colocados antes das nossas unidades. Então, por exemplo, a massa do professor Rob é aproximadamente 80 quilogramas. A minha unidade, a minha grandeza é a grandeza de massa. A unidade é o grama, só que aqui eu tenho um prefixo da unidade, que é um K minúsculo. Algum medicamento que você possa usar? 100 miligramas. Tá? Da mesma forma, você tem um númerozinho aqui, você tem a minha grandeza de massa, a minha unidade grama e um prefixo. Então, eu tenho que colocar diversos prefixos para que eu possa denotar se essa grandeza ela é um múltiplo da grandeza principal ou um submúltiplo dela. E esses símbolos eles estão associados com a escrita, ou por enquanto, a denominação de notação científica de números na base 10. O 10 é elevado a um valor qualquer, um valor inteiro, n, enésimo. Então, por exemplo, vamos pegar os símbolos que são os múltiplos. Nesses múltiplos, nós temos o deca,
Isso significa que nós podemos substituir o prefixo por uma base de 10. Então, você substitui o prefixo pela base de 10 e continua a mesma unidade e o valor anterior. Então, deca é 10 elevado à primeira potência, o hecto elevado à segunda, o quilo elevado à terceira. Valber, mas eu lembro disso lá na minha quinta série. Aquelas regrinhas, aquela réguazinha, né? Tem um metro, o decâmetro, o hectômetro e o quilo. Opa, só um instantinho, pessoal. Deixa eu apagar aqui que eu já coloquei a unidade junto com a sua grandeza. Esqueci de colocar os outros. Mas, continuando o que eu estava falando, você tinha a unidade principal, que seria o metro, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E voltando, você tinha o decímetro, centímetro, milímetro. Então, vejam, eu tenho essa unidade aqui, base. Aqui são os múltiplos e aqui os submúltiplos. Então, nos múltiplos, nós temos exatamente o quilo, e representado por esse símbolo DA, o H e o K minúsculo, tá bom, pessoal? Cuidado na hora da escrita. Vocês que estão fazendo agora as provas todas online, tenham atenção na hora da escrita da unidade. Vê se a tecla do mudança, né? O Shift ou a tecla do Caps Lock estiver ligada, para não escrever KM. Por exemplo, 10 km, para mim, não quer dizer 10 quilômetros. Tá bom? E aí eu posso retirar a pontuação por conta disso. E depois disso, a base de 10 ela evolui de 3 em 3. Você tem o mega, o giga e o tera, que é 10 a sexta, 10 a nona, 10 a 12. O peta, o hexa, o zeta e iota, que é o 10 elevado a 15, 18, 21. Mas essas daqui normalmente não são muito utilizadas. Normalmente nós vamos ficar muito nessa escala aqui, ó. Tá? É tanto que os discos rígidos hoje de computadores, eles estão na faixa do terabyte. E aí o terabyte aqui, ó, você tem a escala dos milhares, milhões, bilhão, trilhão, 3, 6, 9, 12. Então, terabyte. Então, já pensou vocês ganhando 1 tera real? 10 elevado a 12 reais, que é muita coisa. Demais até. E os submúltiplos? Você tem os prefixos como o dec, que é o D minúsculo, representando 10 a menos 1, o cent, 10 a menos 2, e o mili, 10 a menos 3. E a partir daí, pula de 3 em 3. E aí, ó, micro, letra grega, tá? É um Mzinho, você puxa a perna mesmo. Micrômetro, micromolar, micrômetro ou micrômetro, tá? Microsegundo. Para quem gosta de computador, vocês vão ver que algumas unidades de tempo, né, estão no microsegundo, ou quando você pega uma memória, a resposta dela tem que ser dada em nanosegundo, 10 a menos 9 do segundo, e o pico, né, 10 a menos 12. A partir daqui, pessoal, também não é muito utilizado. Vocês utilizam normalmente essa daqui. É tanto que 10 a menos 15, por exemplo, se eu pegar um femtômetro, a escala de 10 a menos 15 é a escala normalmente da ligação de um átomo com o outro. Então, para o pessoal da química, eles vão utilizar o femtômetro. Mas para a gente da engenharia civil, vocês vão ver, com muita dificuldade, acho que vocês vão ver essas escalas. Então, vocês vão trabalhar mais com esses múltiplos nessa região e com os submúltiplos nessa região. Então, aprendam direitinho a fazer essas conversões. E aí, essas conversões estão relacionadas a o quanto a casa vai andar para a direita, a vírgula, ou para a esquerda. Então, por exemplo, se eu tiver no múltiplo 1 megabyte, a minha vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita, direita. Se eu tiver um submúltiplo, a vírgula caminha para a esquerda. Cuidado na hora de vocês fazerem as contas, que eu sei que podem encontrar alguns tipos de problemas acerca disso. E aí, uma vez que vocês sabem fazer e compreendam esses múltiplos e submúltiplos, precisamos então falar das estimativas de ordem de grandeza. Por quê? Trabalhar com números muito pequenos e muito grandes, algumas vezes é inconveniente porque nós não temos a consciência
do que isso significa. Por exemplo, já pensou, Winslet, se você ganhasse na loteria e você ganhasse 10 elevado a quinta reais? Será que isso é muito? É pouco? Dava para pagar suas contas ou não? Bom, não sei, mas se você olhar bem, 10 elevado a quinta, é nada mais do que, vamos escrever aqui, ó, 10 elevado à quinta potência. Isso daqui seria 1 que multiplica 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula daria 1, 2, 3, 4, 5 casas. Seria aproximadamente os seus 100 mil reais. E, portanto, 100 mil reais eu compreendo, Valder. Mas 10 à quinta, eu confesso que 10 à quinta eu fiquei pensando, poxa, será que é muito ou que é pouco? Então, percebam que quando a gente começa a trabalhar com números muito grandes e muito pequenos, tá? A gente perde essa noção. E aí, para isso, é bom a gente, então, colocar estimativas de ordem de grandeza, para tentar compreender um pouco mais. E aí, vamos escrever os números com ordem de grandeza no seguinte formato. Se eu tiver um número como, por exemplo, 2.532, e quiser escrever esse número para a estimativa, primeiramente, da notação científica, eu tenho que transformar, primeiramente, um número A, multiplicado por uma base de 10 elevado a um número qualquer, onde esse A tem que ser menor ou igual a 1, tá certo? Menor ou igual a 1, ou menor do que 10, em módulo, tá certo? E aí, eu vou tentar, então, colocar esse número nesse formato. Para isso, eu tenho que imaginar, então, que essa vírgula está nessa posição e ela vai caminhar algumas casas. Essas casas que ele caminha, se caminham para a esquerda ou caminham para a direita, está representando exatamente o quanto você vai colocar nesse expoente. Então, por exemplo, 2.532, a gente pode representar como se fosse 2.503,2. Só que para eu representar esse número aqui, eu teria que multiplicar ele por 10 elevado à primeira potência, que seria o quanto andei em uma casa. Se ela anda novamente em outra casa, 2,32, agora eu teria que multiplicar 10 elevado à segunda. E, finalmente, para ficar no que eu quero, 10 à terceira. Então, percebam bem, representei um número A, tá? Entre 1 e 10, 2,5, 55, 32 vezes, 10 elevado à terceira, e esse número aqui, ele foi colocado em notação científica. Assim como a massa de um homem, por exemplo, é os 70 quilogramas, né? Representado em notação científica, é 7,0 vezes 10 elevado a 1 quilogramas. E a ordem de grandeza está associada com esse valor aqui, tá? Só que tem algumas regrinhas. A massa da Terra é 5,98 vezes 10 elevado a 24. A aceleração da gravidade na superfície do Sol é essa daqui. E a carga do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Só que tem um problema. Valber, na ordem de grandeza, eu tenho meu valor de 10, mas eu posso variar o meu valor de 1 até 10. Se vocês perceberam bem aqui, ó, é 1 até 10. Como é que eu sei, por exemplo, 70 quilogramas, para mim, está mais próximo de 100 quilogramas do que de 1 quilogramas. E aí, eu faço um arredondamento da base mais para o 100 ou mais para 1 quilograma? Assim como 5,98, Val. Opa, 5,98 ele passou do 5. E aí, eu arredondo para cima, para o próximo do 10 ou para baixo? Para retirar essas dúvidas, é só você lembrar que é o seguinte. Bom, vamos pegar então o valor da metade da base de 10, que seria o valor de 10 elevado a 1 meio. Que não estaria próximo nem do 10 elevado a 0, e no 10 elevado a 1. Estaria exatamente no meio do caminho. Ora, mas isso daqui a gente já sabe na matemática. 10 elevado a 1 meio é o valor de 10 retirado da sua raiz. E esse valor aqui, é por isso que alguns de vocês aprenderam que tem esse númerozinho mágico. Deixa eu fazer a conta. É aproximadamente 3,16. Assim, se o valor for acima de 3,16, a minha base de 10
em termos de ordem de grandeza, ela é substituída e somada pelo valor, substituída e adicionada do valor 1. Certo, pessoal? E, portanto, 7 vezes 10 elevado à primeira potência, isso em ordem de grandeza, é aproximadamente 10 elevado ao quadrado quilogramas. A massa da Terra, também, como esse valor é acima de 3,16, isso daqui é aproximadamente 10 elevado a 25 quilogramas. Já que a aceleração na superfície do Sol 2,7 é menor, portanto, ele permanece como está. 10 elevado ao quadrado, metros por segundo ao quadrado, assim como a ordem de grandeza da carga do elétron, 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, percebam que vocês vão utilizar essa estimativa para a ordem de grandeza desses números e poderem comparar esses valores. Tranquilo? Até o momento, pessoal, está tudo ok? Sim, professor. Bom, como eu falei para vocês, a aula de hoje é bem mais tranquila, então, só um instantinho. O Alisson me perguntou, agora que eu estou vendo, Alisson, qual dessas conversões é boa a gente saber para a engenharia? Ou todas são importantes? Essas que eu coloquei são as mais importantes para a nossa disciplina. Tá? Vocês precisam saber dessas conversões. Nas outras disciplinas, vocês vão ver que os professores vão mostrar para vocês outros fatores. Principalmente na hidráulica, eu acho que eles vão trabalhar no sistema imperial, como o William fala, e aí o fluxo já vai ser por uma medida, as medidas dos diâmetros das tubulações não será em metros, em centímetros, mas em polegadas. E aí vai depender das disciplinas, ok? Vamos lá, continuando. Então, nessa situação, eu vou passar esses outros 2 exercícios para que vocês encontrem a ordem de grandeza do número de bolas de ping-pong que cabem em uma sala de aula. E aí eu quero que vocês estimem o tamanho da sala de aula de vocês. Ah, Valber, eu não estou mais na sala de aula. Ok, pode ser na sua sala da sua casa, no seu local de estudo. Eu quero que vocês estimem qual é a quantidade de bolinhas que cabem aqui dentro. E outra é considerando o pneu de automóvel, que ele deveria durar 40 mil quilômetros. Para uma ordem de grandeza, quantas voltas ele tem que dar até durar os 40 mil? Pois bem. Continuando, então, vocês viram, então, comigo que essas grandezas, elas têm essas características e que elas têm as suas ordens de grandeza. Mas essas grandezas, elas também, algumas vezes, elas são divididas e são multiplicadas, que elas dão outras grandezas em si. Mas algumas vezes nós queremos saber quais são as unidades que derivam do produto de 2 grandezas. E algumas vezes a gente não sabe essas medidas. E principalmente quando a gente estiver trabalhando em um outro sistema métrico. Então, para isso, utiliza-se uma análise dimensional de grandezas para que a gente possa encontrar qual é a unidade naquele sistema métrico específico. Ou que você possa encontrar também qual é a unidade de uma determinada constante ou de outra grandeza que eu ainda desconheço. Então, para isso, a gente substitui inicialmente as nossas grandezas e as nossas unidades, tá? Por uma letra maiúscula. Então, por exemplo, na unidade básica do SI, o comprimento é dado em metros. E aí a dimensão, que aí por isso que a gente vai fazer uma análise dimensional, para o comprimento, nós cunhamos o termo como L, que aí vem do inglês, que vem length. Tá? E para o tempo, que a unidade é em segundo no SI, nós utilizamos o T maiúsculo e a massa como M maiúsculo. E a partir daí, todas as outras grandezas, vamos fazer a análise dimensional dela. Por exemplo, de velocidade. Lembrando bem que a velocidade é a razão de um comprimento pelo intervalo de tempo. E aí, se eu quiser saber a análise dimensional da velocidade, eu coloco ela entre colchetes e coloco agora as combinações daquelas letras maiúsculas, que é o L dividido pelo T. É o que acontece aqui. Bom, o que isso significa? Quer dizer que no SI,
A unidade de velocidade é a unidade do SI do comprimento. Quem é a unidade do SI de comprimento? Massa não, metros. E a unidade de tempo? Segundo. E aí, se for um sistema imperial? Pronto. Com isso daqui, pessoal, com essa análise dimensional, você consegue encontrar a dona do sistema imperial simplesmente não precisando decorar, mas utilizando a análise dimensional. O comprimento no sistema imperial é o milha e o tempo por segundo. Para o volume, se a gente colocar, por exemplo, uma caixa, a gente sabe que o produto, se for uma caixa com suas faces, seus lados iguais, idênticos, quadrados, né? A gente sabe que é o produto dos três lados. A vezes A, e, portanto, da A elevado ao cubo. Em termos dimensionais, eu vou colocar o volume assim, para não confundir com o volume da velocidade, com o V da velocidade. O volume é nada mais que o produto de comprimento, comprimento com comprimento, portanto, comprimento elevado ao cubo. E assim, no SI, o comprimento, o volume, é a unidade m elevado a 3. E no sistema imperial, se a gente lembrar bem, o comprimento pode ser em milha cúbicas. Ou, numa unidade melhor, polegadas cúbicas. E aí, outro adendo, pessoal. Existe também uma outra unidade, que é bem utilizada também na parte automotiva, que é quando você pega os volumes não em milhas, não polegadas, mas num submúltiplo do metro, que é o centímetro. E, portanto, centímetro cúbico. E aí eu pergunto para vocês, existem alguns carros que são denominados seus motores por um númerozinho. Um númerozinho 1.0, 1.4, 2.0. O que é esse valor do 1.0, 1.4, 2.0, pessoal? Onde vocês viram isso daí? O que está associado a esse valor? Exatamente, ao motor do carro. E mais especificamente, a quê? É que quanto maior o númerozinho, o motor do carro vai ser o quê? Mais forte, mais potente, mais força. Pode ser isso. Acho que tem a ver com as cilindradas do carro também. Pronto, João Vitor, exatamente. 1.0 é de 1000 cc centímetros cúbicos. Quer dizer que a câmara de combustão ela tem um volume de 1000 centímetros cúbicos. Esse daqui, 1.400 centímetros cúbicos, 2.000 centímetros cúbicos, e aí vem, se eu tenho mais espaço, cabe mais oxigênio, cabe mais combustível, e, portanto, eu tenho uma maior força, eu tenho maior explosão, maior força no pistão, desenvolve maior potência. Por isso que eu falei para vocês, tanto o Islet, quanto o Ítalo, quanto você, João Vitor, o que mais? Pronto. Falaram exatamente sobre potência, força, porque isso é a unidade de volume dessa câmara cardíaca. Ou câmara cardíaca não. Câmara do carro. Tá certo? Para a densidade. A densidade, vocês vão ver que é nada mais que uma variação da massa de um objeto pelo seu volume. Que em termos de análise dimensional, a massa eu já sei que é um M maiúsculo, e o volume foi aqui determinado, ó, por L ao cubo. Assim, no SI, a massa é em quilogramas e o volume é um L ao cubo. Eu sei que no SI é um metro, portanto, quilogramas por metro cúbico. Se for no sistema imperial, a massa do sistema imperial, a gente já viu que é o slug, dividido pelo comprimento cúbico. E o comprimento é em milha. Milha cúbica. Tá certo? E, por fim, a energia, porque eu tenho vários padrões, né, que eu posso pegar. Energia, por exemplo, a energia cinética, a energia potencial, pode nos dar essa unidade de quilograma, né, a sua unidade, assim, quilograma, aqui, ó, metro quadrado, segundo
segundo quadrado. De onde pode vir isso daqui? Por exemplo, se eu pegar a energia potencial, é o produto da massa, a aceleração gravitacional e da altura de um objeto. Olha em termos de análise dimensional essa energia. A massa é o m. A aceleração gravitacional, se vocês lembrarem bem, a aceleração, se eu escrever, vai faltar espaço, mas vou botar bem aqui. A aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Em termos de análise dimensional, a velocidade já foi definida aqui, ó. É o L sobre T dividido pelo T. E dá L sobre T elevado ao quadrado. Assim, a aceleração gravitacional é o L sobre T ao quadrado, multiplicado por uma medida de comprimento. É o L. Portanto, M, L vezes L, L ao quadrado, dividido por T ao quadrado. E aí você pode encontrar no SI que essa unidade de energia é o quilograma, metro quadrado, como eu já escrevi ali, segundo quadrado. Se for um sistema imperial, pelo que a gente viu, massa, slug, por comprimento, milha quadrada, dividido pelo tempo, segundo quadrada. E aí, pessoal, isso aqui, a análise dimensional, vai servir para vocês encontrarem exatamente a dimensão das grandezas em qualquer sistema. Bom, pessoal, vamos fazer assim. Ainda falta um pouquinho para eu terminar a aula, mas eu gostaria de a gente deixar esse pouquinho para a próxima aula. Pode ser, pessoal? Eu sei que eu já falei bastante hoje, tá? Mas eu acho que a gente pode dar uma pausazinha e para que vocês possam, então, refletir e estudar sobre esses temas amanhã. Ok? Tudo bem, então. Eu vou encerrar a nossa aula, por enquanto.